Pastor Vigílio, nos apresenta a bênção de hoje. Boa noite, Prokésia. Boa noite, meninas, as nossas irmãs que estão sendo comissionadas, né, para pregar o Evangelho. Esse é um momento muito especial, onde nós teremos a alegria de sermos abençoados agora pelo pastor Raimundo. Pastor Raimundo é o líder do evangelismo e também missão global e Ministério das Possibilidades na União. Ele cuida, né, e pastoreia os evangelistas aqui do nosso campo, que são 8 associações, e ele colocou no coração, já esteve com as nossas distritais, né, Pro Késia? Já nos abençoou ali no encontro, no lançamento do programa, e hoje nós teremos a grata alegria de tê-lo conosco. Pastor Raimundo, que o Senhor o abençoe poderosamente aí para abençoar aqui as nossas missionárias aqui da ápice. Seja bem-vindo, pastor Raimundo. Eu fui tossir um pouco aqui, gente. Desculpa aí, por isso que eu fechei. Boa noite, pastor Virgílio. Feliz sábado para você. Bom Feliz sábado, sábado meu para querido. nossa amiga professora Késia. Obrigado, pastor Virgílio, professora Késia, pelo convite. Estamos juntos nessa sagrada obra e sagrada missão. É um prazer estar com vocês de todo o meu coração, conversar com as meninas e os meninos da ápice. Que Deus seja louvado por esse projeto todo Viu aí, especial. né, pastor, que o Ministério da Mulher tem apoio, reforço. Não tem os meninos, mas tem os meninos também. E os meninos são obedientes, né, Prokésia? Os meninos estão Então, todos a serviço do Ministério da Mulher, da semana alguns ficam abençoada que teremos. escondidinhos aí atrás da câmera, mas tem muitos meninos que nos apoiam. Temos pastores aqui, pelo menos já vi pastor Arão, pastor Albir, e temos vários. E é muito bom essa parceria, viu? Nós gostamos. E muito obrigado mais uma vez, Maravilha. pastor Raimundo, pela sua disponibilidade. Eu sei que a sua agenda é corrida. Ontem o senhor estava fazendo para a PAC, eu dei uma olhadinha lá também, fui fazer o trabalho dos espias, né? Então eu sei que vai ser bênção aqui. Deus tem dado ao senhor aí orientações poderosas, né? Então, a palavra está com Vossa Excelência. Maravilha. Obrigado, pastor Virgílio, uma vez mais. Então, agora eu cumprimento os pastores que estão conosco da ápice. Enfim, todos vocês, o meu sincero agradecimento. Eu quero tchau para você. Quem está dando tchau aí embaixo é a nossa amiga, é na câmera do Cleverton. Um abraço para a garotinha que estava dando tchau ali. Parabéns, obrigado a todos. O som está saindo. Então, estão me ouvindo bem? Perfeito? Maravilha. Amigas, eu gostaria que, enquanto eu estivesse falando aqui, você estivesse orando, sempre em conexão com o céu, para que a mensagem, para que a palestra, o treinamento, né, seja não do homem, mas do Filho do Homem, que seja Jesus, o nosso palestrante, o nosso professor. E se você quiser anotar alguma coisa, vale a pena, porque a gente vai passar aqui alguma coisa bem prática para que você coloque em prática durante essa semana especial de evangelismo feminino, tá bom? Eu vou fazer uma oração, vamos abrir a Bíblia, vamos ler um texto bíblico e depois vamos para compartilhar o PowerPoint, tá bom? Então, convido você uma vez mais a fechar os olhos. Eu sei que já fizemos uma oração, mas sempre que o pregador ou a pregadora vai falar, normalmente a gente faz uma oração para conectar o seu auditório com aquilo que você vai transmitir. Porque você tem na cabeça, né, pelo menos aquilo que você preparou para transmitir ao seu auditório. E é muito bom você fazer uma oração, mesmo que outras pessoas fizeram, muita oração, muito poder, amém por isso. Mas você faça uma oração para conectar o seu tema, aquilo que você sonha, aquilo que você deseja ao coração dos seus ouvintes. Então, uma vez mais, eu peço que você, por gentileza, nos acompanhe em oração. Oremos. Nosso maravilhoso Deus, Pai Celestial, uma vez mais, elevamos a Ti a nossa prece de adoração ao Teu santo e bendito nome. Nome que está acima de todos os nomes. O Senhor é simplesmente fantástico, maravilhoso, o Senhor é fabuloso, é misericordioso, o Senhor é puro, é perfeito, é santo, é eterno.
O Senhor é onipotente, onisciente e onipresente. O Senhor é o mesmo ontem, hoje e eternamente. É o mesmo que abriu o Mar Vermelho, é o mesmo que tirou água da rocha, é o mesmo que curou cegos e surdos, é o mesmo que curou leprosos e ressuscitou pessoas, expulsou demônios e também transformou vidas. É a Ti, Senhor, que elevamos a nossa oração nessa noite para pedir ao Senhor o perdão dos nossos pecados. Por favor, lava-nos no sangue de Cristo e também pedimos o batismo do Espírito Santo sobre cada um de nós. Abençoe as meninas da ápice e os meninos também. Enfim, todos homens e mulheres, que estejamos unidos, engajados na obra da pregação, na obra de evangelização e ganhar almas para o teu reino celestial. Pai, eu convido o Senhor Jesus Cristo para ser o nosso palestrante, nosso mensageiro, em nome do Senhor Jesus. Amém. Muito bem. O texto bíblico que eu quero iniciar com vocês está no livro de Atos, capítulo 1, verso 8. É um texto muito conhecido, eu creio, e é um texto que é muito importante no contexto da nossa mobilização para a proclamação do evangelho em maio, ou seja, o evangelismo feminino. Atos 1, verso 8. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, verso 8. Olha o que diz. Está escrito assim: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria até os confins da terra. Você sabia que a palavra poder aqui, no original grego, se escreve dinamis? E da palavra dinamis surgiu para o português uma palavra muito famosa que é dinamite. E para que serve uma dinamite? Para abrir caminhos, romper barreiras, fazer túneis. Esses túneis que a gente atravessa para ir ao litoral de São Paulo, para Itanhaém, para Peruíbe, para Santos, esses túneis normalmente são abertos com dinamite, com dinamis, com poder. Então, o que Deus está dizendo nessa noite para você, menina e menino, homens e mulheres? Deus está prometendo derramar o poder do Espírito Santo que rompe barreiras, que elimina os obstáculos e que faz o impossível acontecer. Porque para Deus não há barreiras. Não existem montanhas intransponíveis para o Senhor. Se à sua frente está o mar, ele abre. Ao lado direito está a montanha, ao lado esquerdo está a montanha, atrás o exército inimigo. Deus fala: marche, siga em frente, porque eu estou na direção. O cabeça desta igreja não é o pastor fulano de tal, não é o homem fulano de tal, não é uma associação, uma união. O cabeça desta igreja é Jesus Cristo. E ele mesmo disse assim, Ellen White, né, inspirada pelo Espírito Santo, fala assim: nada temos que recear quanto ao futuro, a menos que a gente se esqueça a maneira como Deus tem nos guiado e nos conduzido no passado. Então, o mesmo Deus que abriu o Mar Vermelho, o mesmo Deus que fez o sol parar, o mesmo Deus que fez grandes milagres, é o Deus que te chamou e agora te capacita e prometeu derramar o poder dele, o Espírito Santo, para te fazer uma serva, uma missionária, uma evangelista e romper barreiras. Amigas, barreiras são muitas. No coração das pessoas, as barreiras são muitas. O orgulho, a inveja, o mundanismo. Imagine os vícios, né? Adultério, prostituição, depressão, coisas das trevas. São muitas as barreiras. Mas Deus prometeu derramar sobre nós o Espírito Santo. E quando ele promete, cumpre. Se a gente estiver disposto, se nós estivermos dispostos, Deus derramará o Espírito Santo e não há barreiras para Deus, não há barreiras. Homens e mulheres se converterão, crianças se converterão, jovens se converterão,
Pessoas de mais idade se converterão, batismos e mais batismos acontecerão. É claro que nem todos aceitarão, mas uma coisa é certa, há homens e mulheres lá fora que estão esperando apenas um convite, estão esperando apenas um estudo bíblico, um apelo para tomar uma decisão ao lado da verdade. E você, minha amiga, meu amigo, foi escolhida por Deus para receber esse poder. Os discípulos pensaram que Jesus, em algum momento, ainda estabeleceria o seu reino na terra. E Jesus disse: não vos compete saber tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. Então, meus amigos, minhas amigas, nós não sabemos a data da volta de Jesus, mas o que ele prometeu é derramar o Espírito Santo para prepararmos pessoas para a sua segunda vinda. Amém? É isso que nós devemos fazer, é estarmos cheios do Espírito Santo. Amém? Agora eu quero compartilhar a tela. Por gentileza, está aqui. Prestem atenção a alguns textos que você já conhece, outros vão ser agregados para a gente avançar aqui. Muito bem, aqui está. Deixa eu só maximizar aqui. Beleza. Eu quero começar, meninas e meninos, contando a história de uma mulher que enfrentava terríveis desafios para pregar o evangelho, para assumir o púlpito, para tomar lugar no púlpito e pregar. Muitas barreiras. Aqui está, olha aqui, muito bem. Aqui está essa mulher, chamada Jarena Lee. Nasceu em 1783 e morreu em 1864. Jarena Lee. Presta atenção na história. Em 1819, Jarena Lee, se tornou a primeira mulher afro-americana autorizada a pregar na Igreja Episcopal Metodista Africana. Ela também foi a primeira mulher afro-americana a ter uma autobiografia publicada nos Estados Unidos. 8 anos depois que Jarena Lee ouviu Deus chamando-a para pregar, ela finalmente conseguiu convencer seu pastor a deixá-la atrás do púlpito. Olha só. Finalmente conseguiu convencer o seu pastor a deixá-la atrás do púlpito. Então, imagina a cena, imagina a barreira, a luta que Jarena Lee enfrentou para cumprir o mandato de Deus, o chamado do Senhor, que era pregar o evangelho. Veja agora essa declaração. Ela implorou ao seu pastor, e olha o que ela disse. Grave isso aí, que coisa linda. Se o homem pode pregar, por que o Salvador morreu por ele? Por que não a mulher, visto que ele morreu por ela também? Olha só, ele não é um Salvador inteiro em vez de metade de um? Olha que coisa impressionante. Se o homem pode pregar porque o Salvador morreu por ele, por que não a mulher, visto que ele morreu por ela também? Ou seja, Deus não faz acepção de pessoas. Deus chamou homens, Deus chamou mulheres, Deus chamou crianças, Deus chamou juvenis, adolescentes, jovens, adultos e pessoas de mais idade, negros e brancos, brasileiros e estrangeiros. Não importa quem seja, o chamado do Senhor não exclui nenhum ser humano. Todos nós temos uma obra a realizar para o mestre. E veja só, Lee tornou-se uma pregadora itinerante. Ou seja, pregava de um lugar ao outro. O itinerante é aquele, como pastor Virgílio, a gente faz uma campanha aqui e vai para outro lugar e depois outro lugar. É um evangelista itinerante, movendo-se de um lugar para o outro, e um detalhe, a pé. Ela enfrentou muita oposição devido à sua raça e gênero. Em um ano,
ela viajou mais de 3.000 quilômetros e pregou 178 sermões. Olha que coisa impressionante a história resumida, né, de Jarena Lee. Será que você, amiga da Ápice, está enfrentando alguma barreira? Será que você está enfrentando algum preconceito, algum bullying? Porque muitas vezes o inimigo vai usar alguém ou falar no seu ouvido o seguinte: você não consegue, você não tem voz, você não tem entonação, você não tem capacidade, você não tem jeito, você não consegue. Olha bem nos meus olhos aqui, olha aqui, olha para cá, olha aqui. Amiga, aquele que te chamou já te capacitou. Amém? Deus não chama capacitados, ele capacita aqueles a quem chama. Esse é o nosso maravilhoso Deus. Não há um homem na terra, uma mulher na terra que tem capacidade em si mesmo ou em si mesma. A capacitação vem daquele que te chamou. Assim como disse a Moisés: Moisés, vá ao Egito, eu serei contigo. Então Deus te chamou, Deus está com você hoje, amanhã, depois, e você vai a pé, você vai de Uber, vai de táxi, vai de carona, vai de carro, vai de ônibus, vai de metrô, vai de trem, mas você vai, em nome de Jesus, proclamar a mais linda mensagem que Deus confiou a seres humanos mortais. A mensagem que os anjos gostariam de transmiti-la, mas Deus confiou às meninas e os meninos da Ápice. Aleluia por isso. Gente, a mensagem que nós temos é exclusiva, é única, não existe igual. Então, Deus chamou você sim. Nunca tenha dúvidas do chamado que Deus fez para você, minha amiga, meu amigo, você que está agora aqui ligado. Observe o que diz a serva do Senhor, Ellen White, a grande evangelista, unindo-se à história de Jarena Lee. Olha o que ela diz com respeito a você, mulher, a todos nós. O Senhor tem uma obra para as mulheres da mesma maneira que para os homens. Ponto final. Tá vendo? Aí continua. Elas podem ocupar seus lugares em sua obra nesta crise. E ele operará por meio delas. Tá vendo? Através de você, por seu intermédio, Deus vai operar maravilhas. Quem crê, diga amém. Minha amiga, Deus tem uma obra para você. Elas podem fazer nas famílias, diz Ellen White, uma obra que os homens não podem fazer. Nós, homens, não podemos fazer uma obra que você, mulher, tem a capacidade, a facilidade de fazer. Olha só, um dia nós estávamos na Missão Amazônia, todo o grupo do escritório, praticamente todo o grupo, não todos, né, do escritório da União e quase todos os departamentais, no começo de 2023, fomos para a Amazônia na missão, nas comunidades ribeirinhas, numa comunidade chamada Terra Preta. E visitas, reforma de igreja, pintura, sabe, brincadeira com as crianças, presentes, brindes, atendimento hospitalar, atendimento médico. E nas visitações, Deus nos deu muitas experiências lindas de conversões, de transformações, de aceitação. E uma delas aconteceu justamente quando a professora Sara Lima, que é esposa do nosso presidente, pastor Maurício, estava conosco. Eu nunca imaginei que ela conseguiria alcançar o coração daquela mulher, como de fato aconteceu. Olha só a história rapidinho, olha a história. Nós estávamos fazendo uma campanha de evangelismo e fomos visitar uma mulher, e essa mulher contou para a gente que foi traída pelo marido. E a mulher com quem o marido a traiu era da mesma comunidade. Ok? E nós fizemos apelo para que o homem, o marido, se arrependesse, pedisse perdão para sua esposa e se reconciliasse.
ela ficava irredutível, ela não queria a reconciliação, ela queria a punição, até que Deus começou a fazer um trabalho no coração dessa mulher. Aí um dia eu chamei esse homem e comecei a questionar. E perguntei, você traiu sua esposa? Com quem? Uma mulher dessa comunidade. Quem é essa mulher? E ele relutava em falar, claro, é difícil falar. Mas ele disse, alguém daqui. Ok, nós vamos orar por você. Muito bem, naquela noite, ao pregar o evangelho, na saída, uma mulher me procurou. Olha só. E disse assim, pastor, amanhã cedo você pode me visitar? Eu não tinha visitado essa mulher ainda. Eu disse, sim. Eu falei, você mora em qual localidade? Tal localidade. Mora com quem? Com meu marido. Quem é seu marido? Fulano e tal. Eu falei, ok, vou lá cumprimentá-lo. Fui lá, cumprimentei. Assim que terminou a conferência naquele salão. Ok. Falei, então amanhã cedo estou na casa de vocês. Muito bem. Aí no dia seguinte, nós fomos visitá-lo. Aí o mesmo grupo que visitou a família anterior, fomos lá. Aí a professora Sara e mais um grupo, fomos lá. Quando chegamos na casa, estava a mulher e estava o homem. A mulher em pé, o homem em pé, todo mundo em pé. Aí a mulher chega para mim e fala assim, pastor, há perdão para mim? Eu falei assim, claro, se você se arrependeu, claro que há perdão. Deus perdoa todos os arrependidos. Ela falou, então me sinto mais aliviada. E o marido dessa mulher estava ali no canto, calado. Aí a professora Sara, desconfiada, mulher tem uma percepção que homem não tem, né? Chamou esse homem e falou assim, vem cá, você é fulano de tal? Sou fulano de tal. Você é casado com ela há quanto tempo? Tanto tempo. É o seguinte, você parece uma pessoa que nós visitamos ontem. Aí ele falou assim, eu conheço aquela pessoa. Eu conheço aquela pessoa. Tá ouvindo? Aí a mulher que estava lá no canto, a Sara chamou. Alô? Habilitado. Tá ouvindo agora? Ok. Aí a Sara chamou essa mulher e falou, vem cá, você é esposa dele. E aí perguntou para o homem, amiga, a Sara decifrou rapidamente, entendeu rapidamente o que estava acontecendo, me chamou e disse, pastor, sabe aquele homem que nós visitamos ontem? Que traiu a fulano de tal? Sim. Ó, traiu com essa mulher. Falei, meu Deus do céu, como é que pode? É por isso que ela perguntou para mim, pastor, há perdão para mim? Eu falei, claro, se você se arrepender. Gente, Deus operou um milagre na vida das duas famílias. Mas o que eu estou dizendo para você é o seguinte, as mulheres, elas alcançam o coração de outras mulheres e têm uma percepção que homens não têm. É o que diz aqui Ellen White. Obra que alcança a vida íntima. Podem chegar bem perto do coração daqueles que estão além do alcance dos homens. Seu trabalho, minha amiga, é necessário. Muitas mulheres, isso aqui eu pensei 2 a 3 vezes para poder falar, mas não se preocupe, não brigue comigo, tá bom? Olha aqui. Muitas mulheres gostam de falar. Pergunta então Ellen White, por que não podem elas falar as palavras de Cristo às almas perdidas? Falar do amor de Jesus. Quando as mulheres crentes experimentarem um senso de responsabilidade pelas almas e o peso dos pecados alheios, elas trabalharão como Cristo trabalhava. Não considerarão nenhum sacrifício demasiado grande para ganhar almas para Jesus. Veja a Jarena ali, quanto que ela caminhou a pé para poder evangelizar. E eu digo para você, ser uma evangelista é sacrificar muitas vezes a própria saúde, a família, trabalho, algum passeio, mas é sacrificar em prol de uma causa, da obra do Senhor. E Deus recompensará você, porque o mesmo Deus que te chamou vai te capacitar e vai lhe dar maravilhosas experiências para toda a sua vida. Eu digo mais,
a sua vida será transformada no ministério da pregação. Porque a gente não pode dar o que não temos. E para você evangelizar, você precisa receber o evangelho na sua vida. Você precisa receber Jesus, precisa receber o batismo do Espírito Santo para poder levar esperança, amor, graça e misericórdia às outras pessoas. Por isso que, como disse o pastor Mark Finley, o evangelismo é a cura para essa igreja. Agora veja, eu quero passar a vocês, meninas e meninos, 4 passos para que você seja uma evangelista eficiente de Jesus, uma discípula de Jesus eficaz. 4 passos, olha aqui na tela. Primeiro passo, oração. Segundo passo, visitação. Terceiro passo, estudos bíblicos. E o quarto passo, apelos. Vamos de novo? O primeiro é a oração, o segundo é visitação, o terceiro, estudos bíblicos, e o quarto, apelos. Vamos passo a passo agora, por gentileza. Vamos destacar a oração. Esse evangelista e escritor adventista do sétimo dia, chamado Roy Alan Anderson, neste livro Chamados para Salvar, na página 47, olha o que ele diz. Meninas, por gentileza, agora você não pode nem piscar. Agora você tem que se concentrar o máximo aqui. Observe. Iniciar um programa evangelístico em uma região em que a igreja não está preparada nem santificada é convidar o desapontamento e, mais ainda, privar os membros das mais ricas bênçãos de sua vida. 2 coisas nós queremos destacar nessa citação: a preparação e a santificação. Por quê? Ellen White diz que Deus não manda mais pessoas para a igreja hoje por causa dos membros da igreja que nunca se converteram ou daqueles que se converteram, mas se extraviaram. Olha bem aqui nos meus olhos. Há pessoas na igreja não convertidas, especialmente não convertidas ao evangelismo. Há pessoas na igreja que estão vivendo um pé na igreja e um pé no mundo. Há pessoas que estão na igreja, mas vivem uma vida secular. Eu vou dizer algumas coisas aqui para você e eu entendermos melhor. Olha, o secularismo, o consumismo, o mundanismo, o sensualismo e muitas outras coisas. Tem gente que curte música mundana, tem gente que assiste coisa que Deus não aprova, tem crente que fala palavrão, tem gente que, infelizmente, se coloca do lado do príncipe das trevas. E como é que Deus vai derramar o Espírito Santo sobre uma pessoa que não se prepara, que não se santifica? Você sabe que a palavra santificação vem da palavra santo. O sábado é santo, porque é sagrado, é separado. A palavra santo na Bíblia não é uma pessoa que nunca pecou ou não peca. Santo é separado. O dízimo é santo porque da nossa renda, 10%, não somos nós que administramos, é Deus, é a sua igreja. Nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Você não deve comer qualquer coisa. Você não pertence a você mesmo. Você pertence a Cristo pela criação e pela redenção. Veja, Moisés era santo, mas um dia matou um egípcio. Davi era santo, mas adulterou e mandou matar o marido da mulher com quem teve um caso. Pedro era santo, mas negou Jesus 3 vezes. Então, santo não é uma pessoa que não peca, mas é uma pessoa que se consagra. É uma pessoa que procura se separar do mundanismo e se consagrar inteiramente a Deus. E não há limites para a utilização daquele que, pondo de parte o próprio eu, vive uma vida inteiramente consagrada ao Senhor. Então, Deus quer a sua santificação e a santificação da igreja. Amigos, a igreja precisa de um reavivamento e uma reforma para que o evangelismo seja eficaz. É preciso santificar a igreja. E não tem como santificar a igreja se não colocarmos em prática 2 coisas:
é o que nós vamos destacar aqui poderosamente pelo poder de Deus, que é a oração e a missão. São duas coisas que santificam qualquer um. É joelho no chão e pé na estrada. Porque Deus quer fazer uma obra em nós e através de nós. Josué certa vez disse: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Deus quer fazer maravilhas. Deus quer fazer milagres, curas, libertações. Deus quer que haja muitos batismos, igrejas plantadas. Mas é preciso a santificação. É preciso cada um de nós nos prepararmos. Amém? Amém? Podemos avançar? Preste atenção agora. O próprio Roy Alan Anderson, citando Spurgeon foi um grande evangelista, ele fala que Spurgeon sabia que a oração é a chave da evangelização. Spurgeon sabia que a oração é a chave da evangelização. Sabe por quê? Quem converte não é a professora Késia, não é o pastor Virgílio, não é o pastor Paulo, não é o pastor Raimundo. Quem converte é o Espírito Santo de Deus. E é em resposta à oração que o Espírito Santo vem sobre nós. Olha o que diz o famoso evangelista, pregador Mark Finley. Olha o que ele diz. Os maiores reavivamentos da história, os maiores da história, têm sido resultado de oração diligente e sincera. As centelhas do reavivamento são acesas no altar da oração. Amém? Gente do céu, não existe reavivamento com joguinhos no celular. O tal do Reels, que a gente só fica passando aquele negócio. Não existe reavivamento se não tiver joelhos dobrados, se não tiver Bíblia aberta, lição da escola sabatina, se não tiver evangelização, se não tiver a pregação. Agora veja o que diz ainda Roy Anderson. Isso aqui é fora do comum. Olha o que ele diz. Entre todos os cristãos, nós que pretendemos ser os mensageiros ou as mensageiras especiais do Evangelho Eterno, deveríamos ser conhecidos como um povo de oração. Imagine, há muito tempo atrás, a Igreja Adventista era conhecida como a igreja, o povo da Bíblia. E nós precisamos ser conhecidos também como o povo da Bíblia e o povo da oração. Porque não existe oração sem Bíblia. A oração a gente fala com Deus, e na Bíblia Deus fala com a gente. É um diálogo. Agora observe isso aqui. Olha aqui na tela. Olha aqui. Vou até me ajeitar na cadeira. Olha aqui. Se a semana de evangelismo do Ministério da Mulher, da Associação Paulista Sudeste, não for coberta de oração, nada mais irá acontecer. A coisa mais importante que as meninas da ápice e os meninos podem fazer é que os membros da igreja orem por ela. Isso aqui é fenomenal. Gente, nós estamos há literalmente um mês da semana de proclamação. Nesse mês você pode conclamar a sua igreja para orar por pelo menos 5 pessoas, 2, 3 ou mais, que ela quer levar a Cristo ao batismo. Tem pessoas lá fora que estão esperando apenas um convite. Eu vou descompartilhar a tela só um pouquinho, porque eu quero falar... Olha aqui, olha para cá. Na Bíblia, a gente encontra muitas histórias que Deus preparou tudo. Quer ver? A história de Paulo e Silas. Eles queriam ir para a Ásia e para a Bitínia. Atos capítulo 16. Deus impediu 2 vezes. Aí Paulo orou. E Deus deu a ele uma visão. E na visão, um homem, na visão,
um homem da Macedônia diz assim: Paulo, passa a Macedônia e ajuda-nos. Aí Paulo e Silas concluíram que Deus os estava chamando para aquela região e eles foram para Filipos. E em Filipos pregaram o evangelho, batizaram Lídia, expulsaram o demônio da jovem que tinha espírito de adivinhação, foram presos, mas depois foram soltos e batizaram o carcereiro. Enfim, a igreja de Deus começou na casa do carcereiro e na casa de Lídia. Mais tarde, Paulo envia uma carta aos filipenses, ao povo que ele havia batizado lá em Filipos. Resultado do quê? De oração. Ele orou, Deus falou assim, vai para tal lugar. E mandou até um homem na visão, dizendo assim, passa a Macedônia. Amigos, o comentário bíblico adventista fala que é o chamado macedônico. Ou seja, nós devemos orar para ir onde há pessoas clamando. Onde há pessoas orando e clamando por ajuda. Alguém passa a minha casa e me ajude. Alguém, por favor, faça uma oração comigo. Alguém, por favor, visita a minha família. Alguém, por favor, vê a minha casa. Tem gente clamando. Se você orar, Deus vai mostrar onde você deve ir. Veja a história de Pedro e Cornélio. Atos capítulo 10. Deus deu a Pedro uma visão. Lembra do lençol zoológico? Tinha todo tipo de animais. Deus falou assim, Pedro, mata e come. Pedro, corajoso, disse assim, Senhor, nunca comi coisa comum ou imunda. Deus disse, não considero comum ou imundo aquilo que eu purifiquei. Aí Pedro, com sua cabeça, ficou assim, na dúvida, né? Aí alguém bate na porta. Ele desce. Eram 3 pessoas. E eles disseram assim, Pedro, é o seguinte, Cornélio, um homem bom, um homem que é centurião romano, há algumas horas atrás teve uma visão e o anjo falou para que você mandasse buscar você para evangelizar Cornélio e a sua família, enfim, as pessoas que ele reuniu. Aí o Espírito Santo falou assim, Pedro, vai porque eu enviei. Aí Pedro falou assim, entra. Os 3 entraram, se hospedaram, no dia seguinte viajaram para Cesareia, e quando chegaram em Cesareia, encontraram Cornélio, a sua casa cheia de gente, e Pedro disse, agora reconheço que Deus não faz acepção de pessoas. Deus me demonstrou que não faz acepção de pessoas. A nenhum homem eu devo considerar comum e imundo. Aí Pedro pregou e batizou todo mundo. Gente, olha para cá. Já estava tudo preparado. Já tinha gente esperando. Lá fora, aí na ápice, tem gente orando, tem gente estudando a Bíblia com a TV Novo Tempo. Tem gente que já frequenta a igreja aos sábados pela manhã há muito tempo. Tem pessoas que já estudaram a Bíblia e não estão estudando mais. Tem pessoas que são ex-adventistas. Tem pessoas que foram desbravadores. Você tem que orar, colocar a igreja ajoelhada e falar, Senhor, onde estão essas pessoas? Por favor, nós queremos ir lá, Senhor, porque quem faz a obra não somos nós, é Deus. Veja o caso de Ananias e Paulo. Deus falou assim, Ananias, eis-me aqui, Senhor. Vai à rua chamada direita, procura por Saulo, apelidado de Tarso, ele está orando. Senhor, esse homem é um assassino, veio para cá para matar o teu povo, eu vou morrer também. Ananias, vai, porque para mim ele é um vaso escolhido. Aleluia. Ananias foi, orou por Paulo, que era Saulo, né? Ele recuperou a vista e batizou Saulo, passou a ser Paulo, um grande pregador. Amiga, a oração é a chave. Nós negligenciamos muito a oração e confiamos no intelecto, confiamos nos métodos. Deus quer homens e mulheres de oração. Quer ver? Olha aqui, por favor. Cadê aqui? Presta atenção. Olha aqui. Olha aqui, ó. Evangelismo e oração. Quando os adventistas começam a orar por aqueles que não conhecem a Cristo, um senso de missão é restaurado na igreja e eles ficam animados em convidar as pessoas para as reuniões. Quem diz isso? Dr. Russell Burrill. Ele é um pastor adventista, creio que já está jubilado, mas foi um evangelista, né?
aí por esse mundo afora. Gente, Deus quer restaurar o senso de missão no coração da igreja, mas é preciso colocar a igreja para orar. A gente ora pouco e espera muito. Nós temos que orar muito e esperar muito, porque Deus pode todas as coisas. Olha o que diz esse casal de evangelistas, pastor Mark Finley e a sua esposa Ernestine Finley. Olha o que eles dizem. Olha o que eles dizem. Os laços de oração são a base para o sucesso no evangelismo. A obra da conversão não é natural, é sobrenatural. Amiga, olha aqui nos meus olhos. Olha aqui, nos meus olhos azuis. Misericórdia, né, gente? Misericórdia. Olha aqui. A obra de conversão não é natural. É sobrenatural. Por quê? Vamos raciocinar. Por que tem gente que estuda a Bíblia e não se converte, não se decide? Alguma coisa está errada. Não é normal. Quem prende as pessoas no pecado são os demônios. Quem prende as pessoas nos vícios são os demônios. É uma guerra entre o bem e o mal. Então, ganhar almas para Jesus é expulsar demônios. Porque o inimigo não quer que as pessoas conheçam e nem se entreguem. Ellen White fala que quando a gente vai dar um estudo bíblico, o demônio vai lá, sabe para quê? Para tirar da mente da pessoa as verdades lindas e cristalinas. Gente, é uma guerra. É por isso que sem oração não há êxito na missão. Amém? Olha aqui na tela. Olha aqui. Começaremos a ter êxito na conquista de pessoas para Cristo quando começarmos a orar por elas, diz Ernestine e Mark Finley. O êxito só vem quando a gente começa a orar pelas pessoas. E essa citação eu vou sempre repetir praticamente em todas as palestras que fala da mobilização da igreja. Vocês vão me ver repetindo essa citação aqui, porque muito tocou meu coração. E é na repetição que a gente aprende. A mãe da aprendizagem é a repetição. Olha aqui, ó. Olha o que diz Mark Finley. Usado por Deus. O poder para ser bem-sucedido como ganhador de almas. Está onde, minha amiga? Está no nosso joelho. Em rogar a Deus pela salvação das almas. Aleluia! Gente, quando você clama, Deus opera um milagre. Não me pergunte como, mas Deus cria um elo entre você e a pessoa por quem você ora. E quando você fala de Jesus, Deus vai te usar de forma extraordinária. Amém? Isso é fenomenal. Amém. Olha aqui na tela. Olha aqui na tela, fazendo um favor. Olha o que diz. Alguém disse que ação sem oração é arrogância. Mas oração sem ação é hipocrisia. Não é somente orar e não é somente evangelizar. É oração e ação. É comunhão e missão. Ellen White diz que aquele que só ora e não evangeliza, em breve deixará de orar. Então, oração ou ação sem oração é arrogância. Mas oração sem ação é hipocrisia. Tá vendo? Tanto a ação quanto a oração são importantes. Eles devem operar na ordem e equilíbrio corretos. Amém? E é por isso que agora a gente vai para o segundo ponto. E o segundo ponto envolve a ação. Envolve a missão. O segundo e o terceiro, né? A ação, a missão. Agora, minha amiga, veja só. Por gentileza, preste atenção na questão da visitação. Preste atenção na questão da visitação. Isso aqui é fundamental. É impressionante o que a gente vai ler agora. Simplesmente fantástico. E não estou aumentando nada. Você vai ver a importância do que vai ser falado aqui, porque não vem de mim, vem da experiência de muitos evangelistas e da orientação divina para você e para mim na questão da visitação. Jesus era um homem de visitação, de casa em casa, aldeia em aldeia, vila em vila, cidade em cidade. Jesus visitava as pessoas. Joel Sarli e
pastor Henry Feyerabend. Eles fizeram um curso para a gente, uma vez em São Paulo, e eu participei. Era como se fosse um WAKE, um Centro de Treinamento Evangelístico. E nessa apostila que eles desenvolveram, tem essa citação. E eu peguei essa citação e falei, vou passar, porque ela vale a pena. Olha o que diz. Embora a palavra da pregação é de extrema importância, nos encontros evangelísticos, a visitação é igualmente indispensável. Excelentes sermões pregados não irão suprir a falta da visitação. Indivíduos não são ganhos em massa. São, sim, levados a Cristo um a um, tanto na reunião pública, onde a palavra fala ao coração, como individualmente no lar. Minha amiga, a visitação é indispensável. A pregação pública deve se unir à pregação pessoal. É o evangelismo público e o evangelismo pessoal. É por isso que todo evangelista da nossa união tem uma equipe de obreiros bíblicos para fazer a visitação. Agora, quando a gente trabalha em um local onde não tem obreiros bíblicos, a sua equipe, elite missionária, o seu exército é o exército de membros da igreja para serem mobilizados a visitar. E o próprio evangelista ou a própria evangelista também pode fazer visitas. É claro que a gente que prega não tem como fazer muitas visitas, mas é impressionante quando você, mulher, prega e depois vai na casa de alguém. Ou você, homem, prega e vai na casa de uma pessoa fazer uma visita. A pessoa fica impressionada. Por quê? Porque o pregador, aquele que falou de Jesus, está aqui na minha casa. E a pessoa cria confiança em você. Ela começa a ver em você um brilho diferenciado, não que você é o melhor, não porque você é a pessoa mais, sabe, inteligente do mundo, mais capaz, oratória, fenomenal, não tem nada a ver. Na verdade, a pessoa viu Cristo em você, viu o brilho de Jesus nos seus olhos, viu o amor de Deus em você e vai confiar em você a tal ponto de confessar coisas que não confessa para ninguém. E nós temos que ser éticos para que ninguém saiba. Mas não é porque você é o bom, o melhor, mas é porque Deus está em você. Amém? Olha aqui, ó. Continuando a citação. Frequentemente, depois que a verdade é apresentada, questões são levantadas. Se estas questões não são adequadamente respondidas no lar, a palavra de Deus não terá efeito permanente no coração do ouvinte. Todos os encontros evangelísticos precisam ter assistência individual. Veja, quando a gente prega sobre a morte, por exemplo, a pessoa começa a questionar, mas e a alma? E fulano de tal que morreu e conversa com o que está vivo? E aquele negócio de reencarnação, o que significa tudo isso? Então, questões são levantadas. Quando você fala da volta de Jesus, e a pessoa começa a questionar, mas e a minha casa? E o carro? E o curso? E os mortos? E questões são levantadas porque num sermão a gente não consegue detalhar tudo, senão, né, 3 horas de pregação. Então, veja, as questões são levantadas. E se essas questões não são respondidas no lar, então a eficiência da pregação cai por terra. Então, as duas coisas precisam se unir, o público e o pessoal e o público. Um não vive sem o outro. Olha aqui, ó. Olha aqui. Estão entendendo? Olha aqui. Apenas a pregação irá realizar muito pouco para uma permanente decisão por Jesus. Precisamos somar à pregação a dinâmica do ministério pessoal. Qualquer pregação que despreze o indivíduo com suas questões e preconceitos, seus sentimentos e problemas, perderá um grande número deles. Nenhuma evangelista da ápice pode ter sucesso na sua semana de evangelismo feminino em maio.
deixando a visitação de fora do seu trabalho. Ficou claro? Olha aqui. Olha aqui, ó. O Dr. Russell fala assim: a pregação da palavra pode ser excelente, mas se não é seguida por uma visitação cuidadosa, a pregação não terá sucesso. Tá vendo? Nada substitui o olho no olho, o ouvir, o abraço respeitoso, o cumprimento, sabe? O tete a tete, você, né? Olho no olho, conversar com a pessoa, ouvir as suas preocupações, suas lutas. Enfim, gente, evangelismo é você se sacrificar e você vai encontrar cada problema, cada luta, você fala assim, meu Deus, estou no céu e não sei. É cada situação, você vai em cada casa, você fala assim, misericórdia, eu tenho uma mansão e não sei. Porque Deus vai moldando a gente. Avançando aqui. O Dr. Russell ainda fala o seguinte, olha aqui para frente, olha aqui na tela, olha aqui. Alguém disse que há 3 componentes para se ter sucesso numa série evangelística. 3 componentes para se ter sucesso na semana de evangelismo do Ministério da Mulher na ápice, em todo São Paulo, né? 3 componentes. 3 componentes. Vou repetir. 3. O primeiro deles é a visitação. O segundo é a visitação. E o terceiro é a visitação. Não sou eu que está falando, não. É o Dr. Russell. O sucesso de muitos evangelismos está diretamente ligado à proporção das visitas realizadas. Se você relembrar a pandemia, veja os batismos como caíram. Passou a pandemia, os batismos subiram. Por quê? Via Zoom, via remota, tem sua vantagem? Claro que tem. Mas nada substitui o contato pessoal. Nada. Então, meninas, preste muita atenção. Mulheres em missão são mulheres em visitação. Amém? Vamos lá. Número 3. Primeiro é oração. Segundo, visitação. Terceiro, estudos bíblicos. Depois finalizaremos com os apelos. Vamos para os estudos bíblicos, porque a visitação é importantíssima, mas também tem que somar o estudo bíblico. Não podemos bastar pessoas que não conhecem a doutrina, que não conhecem a verdade. Tem muita gente sendo batizada, infelizmente, mas continua na velha prática. E nós precisamos passar toda a verdade. É claro que há casos e casos, e há exceções, mas as exceções não são regras. Nós precisamos dar estudos bíblicos. Então, presta atenção. O estudo bíblico no lar, visitação acompanhada da pregação pública. Olha aqui. Evangelismo público e pessoal. De importância igual às conferências públicas, diz Ellen White. É o trabalho de casa em casa nos lares do povo. Tá vendo? Evangelismo, página 429. É a mesma coisa. Não tem, né? Olha aqui, ó. Onde quer que se vos depare uma oportunidade de assim fazer, sentai-vos com alguma família e deixai que vos façam perguntas. Respondei-lhes, então, pacientemente, humildemente. Eles perguntam, você responde, claro, pela palavra de Deus. Continuai esta obra, juntamente com os vossos esforços em público. Tá vendo? Gente, é em casa, é no público, é na casa, é o evangelismo público e pessoal. Pregai menos e falar e educai mais, mediante estudos bíblicos e orações feitas nas famílias, e Ellen White enfatiza, e em pequenos grupos. Então, devemos usar estudos bíblicos, classes bíblicas, pequenos grupos, conferência pública. Meu amigo, minha amiga, é união, é evangelismo integrado. Aleluia por isso. Olha o que diz ainda mais algumas citações. O plano de se dar estudos bíblicos foi uma ideia não da professora Késia,
não do pastor Virgílio, não do pastor Paulo, não do pastor Roger. A ideia é de origem celeste, é do coração de Deus. Imagine, gente, estudo bíblico, coisa maravilhosa, não tem nem o que falar, né? Agora veja, minha amiga, você, mulher, meninas da ápice, as meninas da ápice podem aprender o que é preciso fazer para alcançar outras mulheres. Há mulheres que são especialmente adaptadas para a tarefa de dar estudos bíblicos e alcançam muito sucesso na apresentação a outros da palavra de Deus, em sua simplicidade. Tornam-se uma grande bênção em alcançar as mães e suas filhas. Esta é uma obra sagrada e os que nela se empenham devem receber encorajamento. Olhe para o Calvário. Certamente Deus vai te encorajar a prosseguir firmemente para conquistar almas para o Senhor. E quando você for dar o estudo bíblico, gente, seja um estudo bíblico, palavra, prega a palavra. A Bíblia, diz Ellen White, não está acorrentada. Pode ser levada a todas as portas e suas verdades apresentadas à consciência de cada homem, de cada mulher. Amém? Façam-se breves discursos e depois haja classes bíblicas. Certifique-se o orador, a oradora, né, de firmar a verdade na mente dos ouvintes. Gente, coisa linda isso aqui. Mulheres inteligentes. Eu estou falando para as meninas da ápice. Meninas inteligentes, mulheres inteligentes da ápice. Uma vez que sejam verdadeiramente convertidas, podem ter uma parte nesta obra ou nessa obra de dirigir classes bíblicas, está vendo? Há vasto campo de serviço para as mulheres, da mesma maneira que para os homens. Que bênção, gente. Agora vamos finalizar com essa parte aqui. Se até aqui não pegou fogo, agora vai pegar. Agora o fogo vai descer. Olha aqui, minha amiga. Os apelos. Vamos repetir, né? Primeiro, oração, depois visitação, estudos bíblicos e apelos. Esses apelos é em público, é no pessoal, é no trabalho público e pessoal. Apelos. Você acha que nós devemos ou não devemos fazer apelos? Aí fora o povo faz ou não faz apelo? Então veja. Olha aqui, ó. O senhor Roy Fish, um grande escritor, também foi palestrante. Olha o que ele escreveu. Olha aqui na tela. Alguém acertadamente disse que a impressão sem a expressão pode levar à depressão. Pregar para obter uma resposta e falhar em prover uma oportunidade para um compromisso pode frustrar aqueles que ouvem o evangelho e fortalecê-los no hábito de procrastinação. É por isso que tem gente na igreja que está há 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos. Sabe por quê? Está frequentando a igreja e não é batizado ainda. Muitos, não todos, né? Claro, tem algum. Muitas vezes é porque o pregador ou a pregadora termina o seu sermão falando assim: esse é o meu desejo em oração, em nome de Jesus, amém. Eu já fiz isso. Quem aqui já fez? Eu, né? Termino o sermão, esse é meu desejo em minha oração. Minha amiga, o pastor Bulhão fala assim: você não está no púlpito para expressar o seu desejo, sua oração apenas. Você está ali para comprometer o seu ouvinte com a mensagem pregada. É como um comportor. O comportor não vai na casa da fulana, do fulano, abre o prospecto, aquele prospecto lindo, aquele, né, livro de apresentação dos outros livros, e apresenta ali saúde, livro da família, outros livros, educação de filhos, deixa a Dona Maria assim, né, impressionada, ela fica extasiada, fica com desejo de comprar ou de adquirir aquele material, e você fala assim: Dona Maria, a senhora entendeu? Entendi. Então esse é meu desejo, minha oração, e que Deus te abençoe. É assim que o comportor faz? Claro que não. O comportor pega a caneta, fala assim: Dona Maria, custa só
né? Custa só tanto. E será uma bênção na sua vida. Pode pagar em tantas vezes. Minha amiga, você tem que fechar o assunto. Você não pode estar no púlpito e falar assim, essa é meu desejo, minha oração. Não, tem que fazer um apelo. Olha aqui, ó. Quando você prega, Deus vai causar impressão no coração dos ouvintes. As pessoas ficarão impressionadas, Deus falando com elas. E quando você, olha aqui, quando você, antes de subir ao púlpito, se ajoelha, pede perdão dos pecados, entenda, Deus te perdoou. Suba no púlpito, pegue a Bíblia e pregue a palavra. Não é mais você, é Deus em você. Então Deus vai impressionar as pessoas. As pessoas ficaram impressionadas. Agora elas precisam expressar. Elas precisam se comprometer com aquilo que foi pregado. Senão pode levar à depressão. Aí você termina o sermão sem apelo, você fala, ok, mas o que eu tenho que fazer? Lembra quando Pedro pregou? Diz a palavra, compungindo o coração deles. Perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos, que faremos, irmãos? E Pedro disse, arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Atos 2, verso 35 ao 38. Estão entendendo? Avançando aqui. Robert Sumner diz assim, olha o que ele diz. Nada é mais cruel e daninho para desviar pessoas de uma forma religiosa do que amadurecê-las para uma decisão e falhar em dar-lhes o convite para externar a decisão. Veja que coisa impressionante. Você prega, você faz aplicação, você conta uma história, conta um testemunho, tem fundo musical, mas você não faz o apelo para a pessoa decidir. A pessoa está madura, mas você não dá oportunidade para ela externar a decisão. Gente, é pecado não fazer apelos. Vou repetir, olha aqui. É pecado pregar e não fazer apelos. Jesus fazia apelos. Vinde a mim. Quem quer vir após mim, a si mesmo se negue. Dia a dia tome a sua cruz e siga-me. Jesus fazia apelos direto. Olha aqui, ó. A grande evangelista Ellen White fala assim, quando pessoas que se acham sob convicção não são levadas a decidir-se o mais cedo possível, há risco de que essa convicção se desvaneça pouco a pouco, arrefece, a esfria. Aí tem gente que fala assim, eu não estava preparado mesmo. Gente, não é isso, por favor. Ah, não tomou a decisão porque não tinha que tomar. Não é, é porque você não fez o apelo na hora certa. Ah, fulano de tal, foi na igreja, tá aí. Não. O momento que Deus chama é porque Deus tem planos. Gente, é Deus que faz a obra, não somos nós, não. E ai do ser humano que tenta impedir a obra do Espírito Santo. Então a pessoa está ali naquele fogo, impressionada. A mensagem alcançou o coração. Então você precisa fazer um apelo para que ela se comprometa. Claro, nem todo mundo vai aceitar, mas você precisa fazer o trabalho completo. Amém? Olha aqui. Olha aqui. Com a unção do Espírito Santo, que ele incuta responsabilidade pelas almas, não despedirá a congregação sem apresentar-lhes a Jesus Cristo, o único refúgio do pecador, fazendo apelos, de que forma? Veementes, que cheguem ao coração dos seus ouvintes. Deve-se ter a consciência de que, talvez, nunca mais se encontre com esses ouvintes antes do grande dia de Deus, o juízo final. Gente, a pregação tem que ser assunto de vida ou morte. Você tem que se entregar. Você tem que, ser consumido no altar. O fogo do Espírito Santo sobre você, e as pessoas vendo esse fogo serão alcançadas, para que o pecado seja queimado e a pessoa seja purificada. Amém? Olha aqui, ó. Clifton Allen diz assim, o apelo não é um truque para caçar almas, não é um amuleto para conseguir resultados, não é um ritual para confirmar a ortodoxia,
é simplesmente o chamado de Cristo para confrontar o povo com a oferta de sua redenção, as demandas do seu senhorio e os privilégios do seu serviço. Amém? Gente, é isso que é apelo. Deus está chamando você, minha amiga, meu amigo, mulheres, meninas da ápice, mulheres em missão, para que você coloque em prática essa mensagem, essa verdade, esse aprendizado. Deus quer te usar. Deus quer fazer você brilhar por Ele. Deus quer derramar sobre você o Espírito Santo. E eu digo para você, esse evangelismo feminino da ápice será o melhor evangelismo da sua vida. Mesmo que você não seja pregadora, mas você vai fazer parte da equipe de apoio. Você vai colocar a igreja para orar. Você vai fazer visitas, pode dar um estudo bíblico. Se você não tem condições, chame outra pessoa, mas se engaje na obra. Porque Deus está com você. Minha amiga, essa obra não é obra humana, não, é obra divina. Deus poderia fazer o trabalho sem eu, sem você. Quem sou eu? Quem somos nós? Mas Deus preferiu chamar você. Sabe por quê? Porque Deus te ama. Porque Deus quer transformar a sua vida. Não é apenas a missão que precisa de mim. Sou eu que preciso da missão. O evangelismo é a cura para essa igreja. Se você vê uma igreja apática, uma igreja fria, uma igreja, sabe, em declínio já, para a morte, espiritualmente falando, coloque comunhão e missão ali, eu quero ver. Coloque comunhão e missão ali. O reavivamento sabe, é uma chama que desce. Gente, o negócio de Deus é ganhar almas. O mundo está no fim. Veja a escalada de guerras. Veja os terremotos. Vejam as confusões, as brigas, as violências, os desastres. Veja o desequilíbrio da natureza. Veja os raios. Veja, meus amigos, a imoralidade crescente. Veja aí como estão as famílias decadentes. Essa geração hoje, digital, uma geração de tatuagem, uma geração pornográfica, uma geração de um palavreado baixo. O que vai ser daqui para frente? Minha amiga, mais do que nunca, é preciso pregar o evangelho. Mais do que nunca é preciso soltar o freio de mão. Mais do que nunca é preciso você fazer da palavra o seu livro, cabeceira, comer esse livrinho, comer a palavra de Deus e transmiti-lo. Jesus está voltando. Muito em breve. Aquele que deu a vida no Calvário, aquele que disse, Pai, está consumado, aquele que rendeu fôlego, aquele que morreu pendurado entre o céu e a terra, aquele que derramou seu sangue por você, aquele que foi sepultado, ressuscitou, está vivo, intercede por mim e por você, e em breve voltará. Sabe o que diz a serva do Senhor? Já podemos ouvir os passos de um Deus que se aproxima. Amém? Minha amiga, você entendeu a mensagem? Você entendeu a palestra? Você gostaria de colocar em prática oração, visitação, estudos bíblicos e apelos? Tem outras coisas, mas nós nos limitamos a esses aqui, porque para você pode colocar em prática. Temos um mês. Coloque a igreja para orar. Faz um programa de oração. 21 dias, dá tempo. Começar agora, termina aí próximo, já na data de iniciar. Faz 10 dias de oração, 15 dias, uma semana, para orar por 5 pessoas. Depois desse período, pede para cada um dos seus membros da igreja levar todos esses amigos lá no dia do amigo, na abertura da semana, ser o dia do amigo. Para cada membro levar os seus amigos de oração, vai pegar fogo. Fizemos isso em Jundiaí. Pastor Gilberto Messias, fizemos 21 dias de oração. No final, fizemos o dia do amigo. Sabe quantas pessoas foram? 120 pessoas não adventistas. Tá aqui
120. Eu tenho aqui o zap do pastor Gilberto Messias. E nós confeccionamos beca de batismo. E, além de dar para os membros da igreja, a gente deu para cada pessoa não adventista. Foi uma coisa assim, e falei, meu Deus, me ajuda. Não existe evangelista normal, né? Né, pastor Virgílio? Cadê o Israel? Deve estar por aí. Amigos, e as pessoas pegavam o roupão assim, abraçavam e choravam. Muita gente ex-adventista. E outro, o roupão vai ficar com ela. E eu falei, essa beca batismal, você vai batizar com ela. O dia que você estiver pronto ou pronta. Mas não vai ficar para você. Você vai passar, vai lavar, vai passar, vai colocar no plástico e vai evangelizar mais uma pessoa. E essa pessoa vai evangelizar mais uma pessoa. São discípulos que fazem discípulos que, por sua vez, farão outros discípulos. Nós temos um projeto de oração. Cada um orou por 5 pessoas. E no final, cada um, depois do 21 dias, fizemos o dia do amigo. E nesse dia, teve uma pessoa que levou 17. Fizemos sorteios, demos uma Bíblia para cada um, estudo bíblico. Eu vou dizer aqui para você. Deus está disposto a derramar o Espírito Santo. Amém? Você entendeu a mensagem? Você entendeu a palestra? Eu quero fazer uma oração com você. Não sei como está o programa, pastor, e nossa amiga professora Késia. Eu encerro agora, você vai falar. Não, Sim, o senhor pode orar e depois nós... Sim. Tá ok. Pastor, Então, pode fazer oração, mas posso fazer inclua na sua oração? oração, pastor. Nós temos aqui no chat um pedido Tá por ok. 2 mulheres, por Ruth e por Eliene, questão de saúde. Então, pastor, pode encerrar conosco. Ruth e Eliene, colocando Eliene, essas 2 mulheres, a questão da saúde delas em suas enfermidade. orações. Muito bem. Meninas, olha aqui nos meus olhos, por favor. Olha aqui, olhos azuis, né? Misericórdia. Olha aqui. Você que entendeu a palestra e gostaria de colocar em prática, levante sua mão. Levante a mão e fica com a mão levantada. Levante a mão. Levanta a mão. Cadê você? Pode levantar a mão, em nome de Jesus. Levanta a mão. Fica com a mão levantada e nós vamos agora fechar os olhos e vamos orar ao Senhor. Vamos orar. Grande e maravilhoso Deus, Pai Celestial, após a mensagem, a palestra que o Senhor nos proporcionou, que o Senhor nos transmitiu, nós queremos agora colocar em prática. Pedimos a tua força, pedimos a tua graça, pedimos a tua misericórdia, pedimos o apoio, a ajuda dos anjos do Senhor e pedimos o batismo do Espírito Santo. Porque a gente sabe que o segredo do sucesso está na união do poder divino com o esforço humano. E nós queremos colocar em prática, Senhor, e em maio conquistar o maior número possível de pessoas para o teu reino. E agora, Senhor Deus, eu quero dedicar a ti todas as meninas e meninos da ápice. Essa amiga, esse amigo que levantou a mão, que o Senhor derrame sobre essa pessoa as mais ricas bênçãos dos céus, de saúde física, mental e espiritual. Venha dar força, coragem, intrepidez, santa ousadia para proclamar o evangelho e conquistar muitas pessoas para o teu reino. Oramos de forma especial pela Eliene e Ruth. A Eliene e Ruth, Senhor, que estão passando problemas de enfermidade. Ó Deus, o Senhor que é o Deus da cura, o Senhor que é o Deus que restaura, o médico dos médicos, o Senhor que não conhece o impossível. Por favor, Senhor, conforme a tua misericórdia e graça, conforme a tua vontade, visite a Eliene e a Ruth. Estenda a tua mão, Senhor, conforme a tua graça e misericórdia sobre essas pessoas e restaure a saúde delas, para que elas possam proclamar o evangelho com mais força. Ó Deus, nós as entregamos em teus braços e a todos nós em tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, amém. Amém. Pastor Raimundo, que bênção. Abraço. Muito obrigado por estar conosco.
eu tenho certeza que esse evangelismo feminino vai ser o melhor aqui na ápice, porque o Senhor já enviou seu Espírito Santo, está à frente, cuidando de todos os detalhes. Nós somos muito agradecidos a essas mulheres, esses homens que se dedicam à obra. E eu tenho certeza que os esforços de todos juntos vão ser resultados maravilhosos. Pela graça de Deus, nós estamos juntos aqui para cumprir essa missão. Pastor, nós teremos só mais um minutinho aqui, mas eu te coloquei como anfitrião. Aí, antes de sair, você retorna para mim, por favor. Nós vamos anunciar aqui nosso convidado da semana que vem. Pastor Vigílio está por aí. Nós Estou sim, teremos Proquésio. novamente semana que vem, será especial. Nós Semana que temos vem, dicas importantes. Isso, como será, pastor? semana que vem vai ser bênção. Também, assim como foi hoje, eu já quero Isso. agradecer mais uma vez aqui também o pastor Raimundo. Obrigado, viu, pastor Raimundo? Nosso evangelista que se disponibilizou a nos abençoar aqui ao longo deste encontro. Eu só gostaria de pedir para que vocês também orem. Só um pedidozinho, nós teremos um encontro muito especial do dia 22 ao dia 24, com todos os obreiros sendo liderados pela a liderança do pastor Raimundo, lá em Araçoiaba da Serra. Então, ore também por esse encontro, é um momento muito especial de preparo, de oração, e todos os nossos obreiros também estão envolvidos no evangelismo feminino. Então, ore por isso, para que Deus nos batize lá também com autoridade e poder para a gente continuar proclamando o evangelho. Na sexta-feira que vem, nós teremos o Ministério da Cota, né, Pro? Este Ah, ano é só a cota, é só a galera aí da consciência negra que está aí trazendo as pessoal do mensagens. poder. É só o pessoal do poder. Então, sexta-feira que vem, nós teremos aí o nosso evangelista associado, né? O Israel vai estar conosco trazendo uma palestra poderosa. Eu não sei quantos sabem aqui, o Israel, ele também é missiólogo. Ele terminou o mestrado dele em missiologia. Então, ele vai contribuir conosco neste encontro, neste preparo especial que teremos para a Semana do Evangelismo. Então, se prepare, convide as amigas, as que não estiveram conosco, não tiveram condições, e eu creio que Deus fará grandes coisas também através do Israel. Isso mesmo, pastor. Eu queria fazer um apelo para essas mulheres que estão aqui. Nós temos uma equipe grande de obreiros que estão conosco, trabalhando, nos ajudando, estão disponíveis aí para gente. Essa semana nós conversamos com eles. Então, assim, meninas, meninos, podem aproveitar. Em cada distrito, nós vamos ter, em alguns distritos, né? Nós vamos ter, porque nós temos, não temos um, né, Pastor Vigílio, um obreiro para cada distrito, mas nós temos bastante, eles estão super animados. Então, se você tem um algum interessado que você já está estudando a Bíblia e está no impasse ali, fale com esse obreiro, ele está disponível a fazer uma visita com você. Então, use e abuse, né, pastor? Principalmente nessa semana aí. Use e abuse. Depois das orientações que recebemos do pastor Raimundo sobre a visitação, Isso, ficou pois muito é, claro, né, a importância deste encontro no lar e ter alguém especializado para auxiliar nesse processo é tremendo, né? Os obreiros sim, são preparados para ajudar nesse sim, aspecto. eles Então, têm todo o preparo, então, às vezes, uma ou outra fica assim temerosa, então, aciona esse obreiro e fala, "Ó, eu tenho essa pessoa, vamos comigo, ou, por favor, vá com outro." E ele está disponível. Nós tivemos essa informação e gostamos muito. Então, e contamos aí com eles, né, pastor Vigílio? Eu tenho certeza que vai ser eles bênção. receberam até uma camisa especial, né, Pro? A gente não vai despertar por Sim, isso, mas essa, é ó, isso aí. vocês irão Estamos vê-los aí. ali, ó, com as camisetas, Olha, né, a ó, já serviço do tem gente Ministério da lá. Mulher. E ai Aham, deles se não obedecerem vocês, viu, meninas? Vocês podem nos avisar, a mim e o Israel, que nós vamos orar com eles se eles não obedecerem vocês. isso aí, pastor. Obrigado pela parceria. Semana Ninguém. passada. É. Mas é isso, gente. Um feliz sábado para você. Que a sua Isso. semana também possa ser abençoada. E sexta-feira que vem estamos juntas aqui novamente. Obrigado, Tchau. Boa pastores. tarde. Obrigado, Virgílio, companheiro. Obrigado, Israel.
Foi Pessoal, muito Tamo bom. junto. Pastor Kézia, Neide, Distritais parabéns aí, aí abraço. todo pela mundo. produção, viu? Feliz sábado. Muito É. bom. Um abraço. Tchau, Até fique com semana que Deus. vem. Tchau. Até. Boa Tchau, noite. pastor Raimundo. Boa Tchau, pessoal, noite. meninas. Um abraço. Foi um privilégio estar com vocês. Um Feliz abraço, sábado. pastor Raimundo. Beijo. Um abraço.